que é sexualidade? Sexualidade, eu acho que depende de cada pessoa, dos seus sentimentos. Acho que as pessoas no Brasil deveriam se respeitar a sexualidade de cada um. Sexualidade, eu acho que tem a ver entre a diferença de gêneros entre as pessoas e o respeito mútuo. Tem a ver, pra mim, tem tudo a ver com o corpo, sentimento, não é tipo, o pessoal leva isso muito pela questão só do corpo, mas tem muito a ver com as sensações também. Sensualidade tem a ver no aspecto tipo infantil também, porque às vezes você pensa que sexualidade é uma coisa só pra adolescente, pra jovem, e a gente já nasce com essa sexualidade. O que é sexualidade? O termo sexualidade surgiu no século XIX, marcando algo diferente do que apenas um remanejamento de vocabulário. O uso dessa palavra é estabelecido em relação a outros fenômenos, como o desenvolvimento de campos de conhecimento diversos, a instauração de um conjunto de regras e de normas apoiadas em instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas e médicas, mudanças no modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido e valor à sua conduta, desejos, prazeres, sentimentos, sensações e sonhos. Foucault, 1998. Assim, não se deve conceber a sexualidade como uma espécie de dado da natureza, que poder é tentado a pôr em xeque, ou como um domínio obscuro que o saber tentaria, pouco a pouco, a sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico, não a uma qualidade subterrânea, que se aprende com dificuldade, mas a grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação do conhecimento, o esforço dos controles e das existências acadêmicas uns aos outros. Segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder. Foucault, 1997. A sexualidade marca todos os momentos da vida humana, estando presente desde o nascimento à velhice, sendo considerada a energia da vida, a expressão do desejo, da escolha e do amor. Pode-se pensar a sexualidade como tudo o que se diz respeito ao corpo, seus prazeres, suas dores, não se limitando somente à possibilidade de obtenção do prazer genital, adquirindo dos órgãos genitais. É uma manifestação mais ampla e por isso vai mais além do que a atividade sexual entre duas pessoas. Ela precisa ser compreendida como expressão. Ela precisa ser compreendida como expressão afetiva sexual que influencia o pensar, o sentir, o agir e o interagir, estando diretamente ligada à preservação da saúde física e mental de cada ser humano. O desenvolvimento da sexualidade acontece durante toda a vida do indivíduo, e a maneira como ela se desenvolve pode variar, conforme a cultura, a época e as pessoas. É a partir desse conhecimento das diferenças que se cria a ideia sobre o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um masculino e feminino. No entanto, ao pensar dessa maneira, construímos condições para selecionar
incluir ou excluir, o que em reforçar a ideia de que a organização social da sexualidade é dinâmica. Ao longo dos tempos, a sociedade vem, pouco a pouco, familiarizando-se e compreendendo as diferentes formas de expressão da sexualidade durante o decorrer da vida. Segundo a maioria dos especialistas, durante os 3 primeiros anos de vida, a criança assimila um esboço básico do que é ser homem ou mulher, estabelecendo a noção de si próprio, ou seja, o sentimento de pertencer a outro sexo. Entre os 3 e os 6 anos, a criança volta-se para o prazer, alcançando ao se tocar. Ela descobre as diferenças entre o sexo, entre o seu corpo e o dos pais. No período dos 7 aos 12 anos, gradativamente, a criança dirige sua atenção para amigos ou adultos do mesmo sexo. É o momento em que se veem as amizades idealizadas, no qual a escolha do amigo pode se basear naquela qualidade que o outro tem ou que tem muito admirada. Por volta dos 11 aos 12 anos, dá-se o início da puberdade. E nesse momento o adolescente pode dirigir a sua atenção para o sexo oposto. A sexualidade é dinâmica e assume novas formas a cada etapa do desenvolvimento humano, estando presente em todos os momentos de nossa existência, permeando as relações com o outro e consigo mesmo. Maria Tereza da Costa Oliveira. Fernando Araújo Junqueira de Oliveira. A sexualidade é o que há de mais íntimo nos indivíduos e aquilo que os une globalmente como espécie humana. Está inserida entre as disciplinas do corpo e participa da regulação das populações. A sexualidade é um negócio de Estado, tema de interesse público, pois a conduta sexual da população diz respeito à saúde pública, à natalidade e à vitalidade das descendências e da espécie, o que, por sua vez, está relacionado à produção de riquezas, à capacidade de trabalho, ao povoamento e à força de uma sociedade. Compreende-se também como esse tipo de poder foi indispensável no processo de afirmação do capitalismo, que pode desenvolver-se à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Além de foco de disputa política, a sexualidade possibilita vigilâncias intimentais, controles constantes, ordenações espaciais, meticulosas, exames médicos ou psicológicos infinitos. A sexualidade, portanto, é uma via de acesso tanto a aspectos privados quanto públicos. Ela suscita mecanismos heterogêneos de controle que se complementam, instituindo o indivíduo e a população como objetivos de poder e saber. Desse modo, a escola é uma das instituições onde se instala o mecanismo dos dispositivos da sexualidade. De acordo com os PCNS, a orientação sexual deve impregnar toda a área educativa, sendo a educação física um espaço privilegiado de intervenção.
A educação física visa proporcionar aos seus alunos qualidade de vida, além de despertar o prazer pela atividade física. E por ser uma aula onde o contato dos alunos se torna mais próximo, devemos estar atentos às atitudes e às ações dos nossos alunos. Para promover a inclusão e interação dos alunos, procuro ministrar aulas com o objetivo de cooperação e socialização entre eles, onde possam se divertir juntos sem que haja disputas, mas isso acontece mais na educação infantil e no ensino fundamental 1, que são crianças menores, onde elas adoram esse tipo de atividade. Já os alunos do 6º ao 9º ano preferem jogos de disputas, e por mais que se tente dar algo diferente, que promova a interação entre eles, há uma negação. Eles gostam de separar os meninos das meninas, não gostam de ter contato físico, como por exemplo um pique, que dê a mão. Quanto à formação acadêmica, elas nos dão um suporte, mas só com a experiência da convivência diária para aprender a lidar com os alunos. A educação física, ela por si só, ela já contém esse aspecto cultural, né? Então é mais fácil da gente poder trabalhar o corpo da criança e a parte da sexualidade. Então, como a educação física, a gente tem um contato mais próximo com o aluno, eles às vezes, na grande maioria, se sentem mais à vontade de estar partilhando certas coisas com a gente. Então, assim, às vezes, principalmente na adolescência, eles sentem mais essa liberdade de chegar perto da gente e partilhar determinadas coisas em relação à afetividade e à sexualidade deles. Então, assim, a partir disso, desses comentários, dessas partilhas que eles próprios fazem com a gente já direciona mais ou menos algumas atividades, né? Tanto na infância mesmo, quanto na adolescência. Agora, para a inclusão nessa parte mesmo da sexualidade, nas minhas aulas eu tento diversificar atividades que tenham só homens, só mulheres, e depois uma atividade que é para que eles possam ter o contato com homens e mulheres, para eles aprenderem a ver que tem essa diferença, que tem que haver o respeito, tanto nas capacidades físicas mesmo, quanto em relação ao emocional, que a mulher, a menina é mais sensível, né, e o homem é mais bruto, né? Então, para eles mesmo identificarem que eles precisam saber essa diferença. Na faculdade, no início da nossa formação, a gente tem certas matérias durante a nossa formação que auxiliam muitas das vezes a gente a aprender como lidar com essa parte da sexualidade. Mas a parte prática é muito importante. A parte dos estágios e tudo mais, onde a gente vai aprender como lidar com essas situações e aprender muitas das vezes o limite que a gente possa ter em relação ao menino e a menina e a lidar, né, com os dois juntos e separados também. Nas aulas, os professores lidaram, tinham matérias específicas, né, para separar isso e os professores, a gente recebeu essa formação. Não tive uma dificuldade em aprender, né, como lidar. Mas, como eu disse antes, a maneira mais fácil de estar lidando com isso realmente é fazer nos estágios, tá tendo esse contato mais direto.